Olá, está no ar mais uma edição do Entre Clínicas e hoje eu tenho aqui comigo um convidado especial, o professor e PhD Ney Pipe. Muito obrigada, professor, pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, Ana Paula. Então nós vamos bater um papo hoje, falar um pouquinho da área da oncologia. O professor Ney Pipe acabou de gravar aqui o curso de Biologia Tumoral e tirou esse tempinho para conversar conosco a respeito desse tema. Eu queria começar, professor, perguntando o que se entende por câncer. Bom, o que se entende por câncer, ele é um termo assim muito amplo, mas o que ocorre num câncer é uma reprodução incontrolável das células. Porque as células no seu ciclo normal, elas crescem, não é? Ficam maduras e depois entram em apoptose, ou seja, vão numa morte programada. É o que acontece em todos os tecidos. E o que acontece numa célula cancerígena? Nessa célula existe uma transformação através de vários agentes, de vários fatores no seu DNA ou no RNA, e essa célula então tenta entrar no ciclo celular normal. Ela entra no ciclo, mas existe um mecanismo nesse ciclo que impede que essa célula que está desajustada ou que está desorganizada siga no ciclo. Então ela vai para um local que chama DG0 de repouso para ser reparada, e se não conseguirem reparar, ela vai para a apoptose, ou seja, ela vai para a morte programada. Sim. Uma vez que não se consiga reparar, essa célula entra no ciclo e aí na fase da mitose ela começa a se multiplicar em mitose já com DNA ou RNA defeituoso. E essa é a célula cancerígena. E aí então ela se agrupa, ela inibe a morte, então ela não morre, ela se prolonga por toda a vida, reproduzindo. Ela, quando se agrupa, ela secreta fatores de crescimento dela própria, secreta fatores que promovam a neoangiogênese, ou seja, a sua própria vascularização para a sua retroalimentação, e com isso o câncer se estabelece. Entendi, professor. E o que diferencia, uma vez que se constata, né, um tumor, ele ser benigno ou maligno? Bom, nós temos alguns critérios de comparação, né? Primeiro, alguns critérios clínicos, semiológicos, como o tamanho do tumor. Então, num tumor benigno, ele tem a forma arredondada, se for na superfície corporal externa, e se consegue palpar onde é que o tumor termina, entende? Como se fosse um cisto. Né? Então, se consegue bem delimitado as margens do tumor. Num tumor maligno, essas margens não são bem delimitadas, ou seja, se nota o aumento de volume, mas nas margens existe um tecido como se fosse um edema e que se estende, não permitindo uma boa delimitação de onde termina o tumor. Então, justamente é nessas margens é que a linha de frente do tumor é por onde ele se espalha localmente. Para acontecer, então, essa margem com esse tipo de reação inflamatória, que na realidade é uma reação inflamatória, ela precede a necrose e a invasão das células tumorais localmente. Tá bem. Depois nós temos ainda, né, com relação à celularidade, se nós fizermos uma biópsia tanto aspirativa como biópsia incisional, nós vamos ver que num tumor benigno, as células são características daquele tecido, e num tumor maligno existe um grande número de células em mitose, ou seja, o índice mitótico é muito alto, mais de 15 por campo, e o pleomorfismo nuclear, ou seja, o crescimento do núcleo, se apresenta bastante exagerado nessas células, né? E os tumores benignos não formam metástases, não apresentam metástases. E os tumores malignos, né, no segmento do curso tumoral, existe a apresentação de metástases e em quase 50% dos casos ocorre o síndrome paraneoplástico. E por último, um aspecto clínico, que os tumores benignos eles crescem, mas dificilmente colocam em risco a vida do paciente. E são fáceis de ser removidos cirurgicamente. E o tumor maligno não, ele cresce, ele faz uma invasão local, ele promove a metástase e aí tem locais que ele fica difícil de ser removido cirurgicamente.
Então, essas são as principais diferenças entre uma malignidade e um tumor benigno. Ok. Fala-se muito, professor, sobre a castração, né? A castração de fêmeas, ela influencia nos tumores mamários? Sim, a castração de fêmeas influencia porque esses tumores mamários, eles são hormonodependentes. Então, isso já está constatado estatisticamente. Se essas fêmeas, tanto de cães como de gatos, se forem castrados antes do primeiro cio, diminui enormemente a incidência do aparecimento de tumor de mama na idade adulta. Né? Se essa castração ocorrer depois do segundo cio, já aumenta em 26% a probabilidade de ocorrência de câncer na idade adulta. Então, sim, os animais devem ser castrados ao redor dos 6 meses, e essas drogas que são usadas para abolir o cio, como elas têm bases hormonais, elas realmente prejudicam e podem favorecer o aparecimento de tumores mamários. O ideal é a castração mesmo. O ideal é a castração precoce. Ok. Para quem nos acompanha aí nesse Entre Clínicas, o senhor poderia dar uma explicação do que são os telômeros? Bom, se tu me permite, Ana Paula, eu vou puxar aqui um esqueminha, né, dos telômeros. Não sei se vai dar para ver direitinho, mas aqui nós temos a estrutura de um cromossoma, né? E nesse cromossoma as extremidades são cobertas ou encapadas pelos telômeros. Esses telômeros, eles são um relógio biológico, ou seja, como é que funcionam? A cada reprodução da célula, então aqui tem uma primeira mitose que dão 2 células iguais, o telômero diminui um pouquinho. E à medida que essa célula é programada para entrar em 40 a 50 mitoses durante a sua vida útil, antes de entrar naquela apoptose que é a morte celular, o telômero vai diminuindo cada vez mais à medida que as células se reproduzem. De maneira que quando termina o telômero, a célula está pronta para morrer. Ela entra em senescência e morre. E o que acontece nos cromossomas das células com câncer? Esse telômero fica persistente, ele não diminui e a célula então não morre. E o que faz que esse telômero fique persistente? A presença de uma enzima chamada de telomerase, que impede que o telômero vá diminuindo. Então, o índice dessa telomerase pode ser usado como marcador tumoral. Tá? Se tem a presença da telomerase, não existe a morte celular, que o telômero não diminui. Ótimo. E aí então a célula fica se reproduzindo, entrando sempre em mitoses sucessivas, que é a característica, como nós vimos, né, de um tumor maligno. Entendi, professor. E para aqueles casos que já são constatados, né, o câncer, existe alguma regulamentação para o uso da eutanásia? Bom, a eutanásia é uma prerrogativa do médico veterinário, né? E ela é regulamentada por lei. Mas antes da eutanásia, vamos dizer o seguinte, a eutanásia é o último tópico no tratamento de um tumor maligno, né? Nós temos várias possibilidades terapêuticas, como a quimioterapia, várias drogas quimioterápicas, algumas de uso mais corrente, outras drogas mais modernas que atingem diretamente o alvo, somente a célula cancerígena. Então, essa terapêutica mais moderna, ela não dá tanta reação secundária como as drogas tradicionais, né? Porque essas drogas tradicionais, a dose terapêutica é muito próxima da dose tóxica. Então, isso aí pode causar a ocorrência dessas reações secundárias que podem complicar a vida do paciente com câncer, que já o estado não está muito bom, né? A nutrição não está muito boa. Então, do lado dessa quimioterapia, nós podemos ter também a radioterapia, que é a aplicação da radiação, né, de raio-x, ou com a cobaltoterapia, que é uma radiação mais intensa. Então, alguns tumores são realmente sensíveis à radioterapia. Tem a criocirurgia, que também alguns tumores são sensíveis à remoção através do frio, não é? Que causa uma crionecrose. E temos também a cirurgia, né? Então, a cirurgia até hoje é o método terapêutico que mais cura câncer, mas tem que ser uma cirurgia precoce, tem que ser feita bem no início do processo tumoral, do tumor primário ainda.
Não adianta querer fazer a cirurgia para tratar um câncer que já possui, né, o estabelecimento de metástases. Então, a cirurgia, a primeira, tem que ser realmente com tumor no início e bem feita, obedecendo uma série de normas. Aí é o seguinte, ó, nós nesse tópico da biologia tumoral, né, nós abordamos também a relação da dor com o aparecimento do câncer. Então, existe a presença de dor no câncer. E uma das indicações da eutanásia, voltando ao foco da pergunta, né, Ana Paula, é quando a dor é intratável. Quando a gente não consegue, passa... Então, existe uma graduação de analgesia, começa com analgésico não esteroide, não é mais um adjuvante, depois passa por um analgésico opioide leve, depois para um analgésico tipo a morfina, depois para um analgésico opioide mais forte como o fentanil, não é? E junto com não esteroide, às vezes junto com corticoide também. Quando não se consegue um controle da dor, quer dizer que é muito intensa e que diminui muito a qualidade de vida e o animal está entrando naquele síndrome paraneoplástico que se caracteriza pela presença de caquexia e outras alterações, então aí pode estar indicada a eutanásia. Ok. Então o que se Essa recomenda... é uma decisão do médico veterinário. A decisão é do proprietário. Do proprietário. Tá. Fique bem claro, o médico veterinário não tem que sugerir a eutanásia. Quem tem que pedir é o proprietário, isso é muito importante. Se o proprietário pedir e o veterinário estiver disposto a fazer, ele pode praticar a eutanásia porque está aqui a regulamentação da lei. Existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária que regulamenta a eutanásia, mas aqui, ó, em setembro de 2013, nessa edição do Diário Oficial da União de número 187, na seção 1, da página 5 a 12, existe a regulamentação da eutanásia proposta pelo Conselho Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, esta resolução da eutanásia publicada no Diário Oficial da União tem poder de lei. Então, isso é que ampara os médicos veterinários que praticarem a eutanásia. Então, aqui tem toda a regulamentação, toda a descrição dos métodos permitidos, dos métodos que podem ser aceitos, né, para todas as espécies, não só do cão, do gato, mas para grandes animais, para pequenos roedores, para animais de granja, para criação de frangos. Então, todos esses métodos estão descritos aqui nessa resolução. Então é muito importante que os veterinários tenham consciência desta publicação no Diário Oficial, porque em qualquer caso de complicação jurídica com relação à eutanásia, existe, né, esta citação aqui. Está bem, professor. Muito obrigada por todo o conteúdo aí compartilhado conosco. Muito bem, Ana Paula. Eu que agradeço a Qualitas também a oportunidade de estar aqui com vocês que estão nos ouvindo. Muito obrigada. E se você se interessou por este tema, nós estamos deixando aqui para você, aqui logo abaixo, né, o número dessa resolução para que você possa se informar ainda mais sobre este tema. Lembrando a você que o Instituto Qualitas tem diversos cursos de pós-graduação, entre eles o curso de Oncologia Veterinária. Se o professor quiser fazer alguma consideração... Exatamente. Então, esse módulo que tu fizeste referência no início, que é o de Biologia Tumoral, né, mais a parte da eutanásia e do controle da dor nos animais com câncer, é constante do primeiro módulo do curso de especialização em oncologia, aqui da Qualitas, num total de 15 módulos. Né? Então, cada módulo vai se avançando em determinadas situações para culminar com a formação do especialista em oncologia veterinária. Ótimo! E se você se interessou, pode acessar o site da Qualitas e também ligar para o nosso 0800 725 6300 e ter todas as informações a respeito dessa pós-graduação. O Entre Clínicas fica por aqui. Até a próxima!